Olá, professor, olá, professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa classe dos juvenis. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, da Igreja Assembleia de Deus. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Juvenis da CPAD. Nessa videoaula a gente vai estar tratando dos temas, de algumas dicas, de algumas orientações a respeito da lição de número 3, a respeito agora do quarto trimestre de 2020. Quanta coisa aconteceu nesse ano, quanta coisa mudou, quanta coisa foi transformada. Um ano bastante difícil, bastante desafiador. Eu espero que tenha sido bênção na vida de todos vocês. Tenha sido bênção, de certa forma, que Deus tenha abençoado a vida de vocês em meio a todas essas situações que nós passamos. Na lição 3 a gente vai estar conversando a respeito do tema Raízes do Avivamento na História da Igreja. Raízes do Avivamento na História da Igreja. Os objetivos dessa lição são, primeiro, afirmar a importância de estudar a história dos avivamentos. Segundo, apresentar as características do movimento puritano. E terceiro, apontar as características do movimento pietista. Dois movimentos muito interessantes, muito importantes na história da igreja, muitas vezes são até confundidos. A gente vai estudar os dois separadamente e depois entender por que são dois movimentos diferentes, por que não é a mesma coisa, qual é a diferença entre um e o outro. Muitas vezes é difícil para as pessoas separarem, mas a gente vai estar conversando a respeito disso. O versículo-chave dessa lição é: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E vamos aqui começar a contextualizar um pouco a nossa aula. Raízes do avivamento na história da igreja. Nessa revista a gente vai estar estudando um pouco mais a respeito dos grandes avivamentos, do avivamento da igreja, da história, de toda a parte histórica, quanto teológica, quanto prática, a respeito do avivamento. E agora na lição 3 a gente está conversando a respeito do avivamento na história da igreja. Quais foram os primeiros movimentos? De onde surgiram? Por que aconteceu de tal forma, não de outras formas? Que nós chamamos alguns determinados momentos de avivamentos, grandes avivamentos, e não outros, antes ou até mesmo posteriores. Por que estudar história? Muitas vezes nós, cristãos, talvez até pentecostais, nós temos um pouco de dificuldade em entender o motivo, de entender a razão de nós estudarmos história da igreja. Nós deixamos um pouco de lado, nós deixamos um pouco em segundo plano. Por que muitas vezes acontece? O movimento pentecostal ele é relativamente recente. A Assembleia de Deus no Brasil tem um pouco mais de 100 anos. Vai fazer 110 anos agora nos próximos anos. O movimento pentecostal deve ter em torno de 110 a 120 anos. Eu não sei dizer exatamente quando começou ali, mas foi, como vocês sabem, ali no movimento da Rua Azusa, da igreja da Rua Azusa, com Charles Parham e o William Seymour e tantos outros. Esse movimento se criou ali, foi gerado por Deus ali e se espalhou por toda a igreja e hoje é o maior movimento do cristianismo em todo o mundo. E muitas vezes, por nós não sermos mais recentes, nós não damos tanta importância à história dos que vieram antes de nós, à história dos que vieram anteriormente, dos nossos antepassados na fé, dos nossos pais, irmãos e irmãs na fé. Mas é muito importante estudarmos história. Algumas igrejas históricas, como batistas, luteranos, presbiterianos, metodistas, eles já têm uma ênfase tradicional, na tradição um pouco maior. Justamente porque são igrejas que nós chamamos de históricas porque tem raízes mais antigas. Luteranos que começaram ali com Lutero, não exatamente Lutero fundou, Lutero começou o movimento luterano, a igreja luterana em si foi iniciada depois da sua morte ali com Melanchthon e alguns seus companheiros, principalmente ali após a Confissão de Augsburgo, a igreja metodista, que começa ali com John Wesley, os menonitas com Menno Simons, presbiterianos com John Knox, que foi inspirado em João Calvino, e assim nós vamos vendo ao longo da história igrejas, movimentos que começaram com líderes que Deus levantou ao longo da história. E por que nós não devemos estudar história? Pelo mesmo motivo que
Deus sempre lembra ao Israel do Antigo Testamento para lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito. Nós devemos estudar a história da igreja para nos lembrarmos de que Deus é um Deus que age. É um Deus que atende às reais necessidades da igreja. Não aquilo que a igreja deseja, não aquilo que a igreja ansia, não aquilo que a igreja simplesmente pede, mas aquilo que a igreja realmente necessita, aquilo que a igreja realmente precisa. Deus sempre atende, Deus sempre supre ao longo de toda a história. A história da igreja nos ajuda a lembrar com acertos e erros cometidos por nossos antepassados, por nossos pais na fé. Aprender com os acertos, nós não nascemos ontem, a fé cristã não nasceu ontem, não nasceu com você, não nasceu comigo, nem com o seu pastor, nem com o pastor do seu pastor, mas a igreja cristã começa há 2000 anos. Ali no Pentecostes, com o derramamento do Espírito, onde por todo mundo começa o espalhamento do Espírito Santo e do Evangelho de Jesus Cristo. E nós não só podemos, como devemos aprender com aquilo que já aconteceu ao longo da nossa história. Com os acertos, ver o que a igreja fez de correto, o que a igreja fez de certo, ou no que a igreja foi bênção, no que a igreja foi transformadora para esse mundo, transformadora de vidas. E também com os erros, das vezes onde a igreja talvez falhou, talvez foi omissa, talvez pecou, talvez até de forma proposital. Nós devemos aprender com nossos erros e nossos acertos. Estudar a história da igreja nos permite subir nos ombros de gigantes que vieram antes de nós. Há muitos que dizem que não existe a importância de um estudo, não existe a importância de uma capacitação, que nós simplesmente podemos ter o Espírito e fazer a obra, assim como os apóstolos, eles apenas tinham o Espírito e fizeram a obra, supostamente. Mas há duas observações importantes a fazermos. Primeiro, os apóstolos eram profundos conhecedores da palavra de Deus que eles tinham disponível na época, o Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos eram profundos conhecedores do Antigo Testamento. Eles mesmos já tinham subido nos ombros de gigantes da sua época, haviam recebido a revelação por parte de Jesus Cristo e saíram pregando o Evangelho. E mais, além disso, conhecer até onde Deus já levou nossos antepassados permite-nos que nós comecemos a nossa caminhada a partir dali e sigamos adiante de onde eles foram. Se nós começarmos a caminhada do zero, de onde Paulo começou, nós iremos até onde Paulo foi. Se nós começarmos a caminhada de onde Paulo parou, nós iremos além do que ele foi. Não em questão de revelação, não em questão de doutrina, não em questão de ensinamento, e sim em questão de alcance do Evangelho, e sim em questão de profundidade, intensidade na vida cristã. Nós devemos olhar de onde partiu William Seymour, de onde partiu John Wesley, até onde foi Martinho Lutero, até onde foi nossos grandes irmãos da fé, também de outras denominações. Porque, como eu comentei, a Assembleia de Deus tem em torno de 100 anos. A influência de vários grupos ao longo da história que desencadearam na nossa denominação hoje. Nós iremos aprender pelo menos um deles. O segundo grupo que nós vamos estudar, os petistas, tiveram uma profunda influência em John Wesley. E John Wesley teve uma influência bastante considerável no movimento pentecostal. Muitos pentecostais americanos, os primeiros, eram metodistas. Os que vieram aqui para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eram pastores batistas, pentecostais, e que começaram essa igreja. Há uma confluência de ensinamentos, de história, que se combina nas Assembleias de Deus. Nós devemos ter orgulho de nossos antepassados, de nossa herança histórica, de vários lugares, combinando várias formas que Deus usou ao longo da história da igreja para ensinar, para guiar. Puritanismo e pietismo é o que nós vamos estudar. Não como forma de trazer o passado de volta, não como forma de usar como âncoras que nos prendem a tradições, a coisas que aconteceram no passado, mas sim como raízes que nos permitem crescer e nos permitem ir além do que eles já foram.
ir além de onde eles foram. Eu vou encaixar aqui no primeiro tópico, mas isso é mais uma contextualização histórica. A revista ela é bastante interessante na forma quando ela diz por que nós devemos estudar história e dos avivamentos e do puritanismo, do pietismo. É interessante a forma que quando eles explicam a respeito desses dois movimentos, mas eu queria dar um pouco de contexto histórico do que aconteceu na época. Porque é uma situação muito peculiar, é um movimento muito peculiar, assim como houve na época do Martinho Lutero, na Genebra de Calvino, em Zurique com Zwinglio e outros reformadores. Esses dois movimentos, o puritanista e o pietista, surgiram em movimentos muito peculiares da sua época que nós podemos tirar muitas lições. Quando que surgem esses dois movimentos? Eles têm uma coisa em comum. Eles surgiram em momentos diferentes, eles surgiram em épocas diferentes, em países diferentes, mas havia um problema em comum detectado por ambas essas tradições. Já havia passado um tempo desde a Reforma, já havia passado um tempo desde que reformadores vieram e trouxeram a igreja de volta para a palavra de Deus, trouxeram a igreja de volta para a doutrina, a sã doutrina, mas a igreja acabou caindo em certo comodismo, em certo nominalismo. Por que comodismo? Porque muitas vezes a igreja sofreu perseguição, e foi horrível, foi errado, a igreja foi muitas vezes severamente perseguida por suas doutrinas, por suas posições, tanto desde a época da igreja antiga até momentos mais recentes na história da fé, e após o fim dessas perseguições, precisaram surgir acordos de paz, acordos de convivência entre a igreja e governos da época, pessoas da época, que também foram corretos. Não é errado nós buscarmos ter um ambiente, um país onde nós podemos pregar a nossa fé e ensinar a nossa fé de forma livre, desimpedida, respeitosa com outros, com toda certeza. Nós devemos buscar formas de amenizar a perseguição quando ela existe. Mas a igreja acabou aceitando pressões e aceitando visões vindas de fora para negociar valores e princípios. Onde muitas vezes a igreja se tornava aliada de governos da época, onde muitas vezes a igreja se tornava parceira de grupos poderosos, e onde ela, a fim de não sofrer mais perseguição, muitas vezes acabou abrindo um pouco mão do seu chamado profético de pregar o evangelho, do arrependimento, da necessidade de salvação, do juízo contra o pecado, e acabou caindo num certo comodismo. E o próprio tempo acabou fazendo um certo estrago, digamos assim, na fé de algumas pessoas. Porque elas se acomodaram onde elas estavam, suas famílias se acomodaram. Muitas vezes não educando seus filhos, a ponto de que chegou em certo momento onde muitas pessoas se encontravam cristãs, elas haviam sido batizadas quando crianças, elas iam nos cultos, elas tomavam a Santa Ceia, elas tinham a comunhão, elas se diziam cristãos, eram de pais cristãos, muitos já haviam batizado seus filhos, mas não tinham um bom testemunho. Não tinham frutos de arrependimento. Como diziam alguns da época, vão no culto, tomam a Santa Ceia, mas vivem feito diabos. Vivem feito diabos. Tal era o mau testemunho que davam, tal era a má impressão que passavam. Onde muitas vezes pessoas de fora da igreja olhavam para aqueles que estavam lá dentro e diziam: é melhor eu estar fora e viver uma vida mais decente do que estar lá dentro e viver a indecência que esses têm vivido lá dentro. Chegou um determinado momento onde as pessoas iam na igreja simplesmente por ir, onde as pessoas iam na igreja simplesmente por participar, porque era da família, porque era mais cômodo, porque era melhor, porque era mais fácil. É difícil mudar, e muitas vezes a gente pode estar lá dentro simplesmente por estar. E os movimentos, o puritanismo e o pietismo, tinham ênfases muito centrais em alguns pontos. A centralidade e a importância da palavra de Deus. O foco na pregação da palavra de Deus. Necessidade do novo nascimento e arrependimento. Dos frutos do arrependimento, vida de santidade,
evangelismo, foram épocas onde houveram grande quantidade de conversões. E por último, mudança social a partir da mudança de vida gerada pelo Evangelho. Vamos conversar um pouco mais a respeito dos tópicos aqui que eu comentei. Centralidade da palavra e importância da palavra de Deus. E vou botar aqui junto o foco na pregação. Muitas vezes, alguns movimentos cristãos, algumas igrejas cristãs acabaram focando mais na forma, mais na liturgia, mais nas tradições, mais nos costumes do que na palavra de Deus que transforma, que guia, que muda, onde a forma onde os cultos aconteciam, os costumes de como os cultos eles acreditavam que o culto deveria ser, havia se tornado mais central daquilo do que a pregação da palavra, do que a mudança de vida. Assim como a reforma protestante com Lutero, com Calvino, com Zwingli, com outros pré-reformadores, foi um retorno à palavra de Deus, um retorno à sã doutrina da palavra de Deus, um retorno a práticas e ensinos da palavra de Deus. Também os grandes avivamentos foram momentos de muito evangelismo, momentos de pregação da palavra, da necessidade de arrependimento. Aqui nós vamos para outro tópico, necessidade de novo nascimento e de frutos de arrependimento. Frente a cristãos nominais, frente a cristãos acomodados, que já não mais viviam vidas piedosas, santas, de acordo com a vontade de Deus e do Espírito Santo, era necessário a pregação da palavra de Deus referente à necessidade de arrependimento dos pecados, a respeito da necessidade de novo nascimento, de mudança de vida, de bom testemunho. Não mais se podia tolerar que as pessoas fossem na igreja, recebessem a comunhão, recebessem a Santa Ceia, fossem batizadas e não mostrassem frutos de uma nova vida, não mais mostrassem o fruto do Espírito. A ênfase era muito grande de que aqueles que estavam dentro da igreja deveriam viver de acordo com a palavra de Deus. Uma vida de santidade. Isso é um ponto que influenciou muito profundamente a Assembleia de Deus. Não só a necessidade, mas a possibilidade de uma vida de santidade. Nicolas, significa que agora nós podemos ter uma vida que nós nunca mais iremos pecar, de que nós nunca mais iremos cair em falhas, nunca mais iremos sofrer tentações? Não. Mas quando nós falamos em possibilidade da vida de santidade, nós queremos dizer que o Espírito Santo capacita, ele possibilita, ele luta por nós. Em toda a tentação, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a resistir. Nos é dado o poder a resistir ao diabo e todo o poder das trevas contra as tentações que sobrevêm a nós. Talvez nós ainda iremos cair, como muitas vezes Paulo diz, a vida que quero não vivo. Mas não é porque o pecado tem poder sobre nós, e sim porque muitas vezes nós ainda vivemos sobre influência da queda. E muitas vezes nós amamos menos a Deus do que o mundo. Mas existe sim a possibilidade de uma vida de santidade, nós devemos buscar ela ativamente. E nós devemos, é um dever de todo cristão, viver de acordo com o Espírito, viver cheio do Espírito. O evangelismo, a necessidade de evangelismo. Ora, será que a igreja antes não evangelizava? Não. Mas é o que acontecia. Muitas vezes, por as pessoas acreditarem que eram cristãs, nominalmente, eu digo cristãs, vamos dizer, estavam acomodadas, era muito comum dizer, ele vai na igreja, então ele é cristão, não precisa ser evangelizado. Ele está lá presente nos cultos, ele foi batizado, ele vai uma vez por ano nas festas, no Natal, na Páscoa, nos cultos especiais. E não. Os movimentos avivalistas tinham consciência de que aquelas pessoas precisavam de salvação, precisavam de mudança de vida. Então, houve um grande foco no evangelismo. Porque a partir do momento que nós sabemos de que as pessoas não vivem de acordo com o que Deus quer, nós devemos chamá-las ao arrependimento, nós devemos chamá-las a viver de acordo com a vida que Deus deseja. E, por último, mudança social a partir da mudança de vida. Não que a igreja deve buscar mudanças sociais, transformações sociais, revoluções sociais, e sim de que pessoas transformadas pelo Espírito Santo, sociedades transformadas pelo Espírito Santo, vão ter mudanças dentro de si. fruto do Espírito, ele não age só dentro de nós, mas ele se expande para fora.
para fora da nossa comunidade, para fora onde nós vivemos, e isso transforma a nossa vida de viver e transforma uma comunidade. Isso foi tendo consequências políticas, práticas, teológicas, que nós vamos estudar um pouco mais tarde. E nós vamos chegando aqui ao puritanismo. Puritanismo, qual era o foco deles? Pureza. ênfase na vida de santidade. O puritanismo foi um movimento que começou ali no século XVI. Também foi chamado ou associado com os não conformistas. Quem eram os não conformistas? Eram aqueles que não se conformavam com as práticas, com situações que estavam acontecendo dentro da igreja anglicana. Você lembra das suas aulas de história da igreja? O de história, eu aprendi isso na escola também. Nós aprendemos isso na escola, a respeito da igreja anglicana, fundada ali pelo rei Henrique VIII, quando ele declara que a igreja católica não mais tinha autoridade sobre as igrejas do Reino Unido. Na época, a ilha da Bretanha e a ilha da Irlanda, que eram unidas, hoje em dia são países diferentes. Mas o rei Henrique VIII, ele decide que não mais a igreja católica teria autoridade sobre a igreja do Reino Unido, da Inglaterra. E então ele decide de que a igreja seria gerida por si, seria gerida localmente. Isso levou a movimentos dentro da história da igreja, mudanças dentro da liturgia, da teologia da igreja. Até hoje existem grupos mais próximos dos católicos, mais próximos dos calvinistas, mas esse é outro tema. Mas ao longo do tempo a igreja anglicana foi esfriando. A pregação da igreja anglicana foi esfriando, onde mais a forma dos cultos, a liturgia dos cultos era mais importante do que verdadeiro arrependimento, verdadeira pregação. E houve um foco muito grande na pregação do evangelho. Um exemplo de puritano que é bastante famoso é John Bunyan. John Bunyan é o autor do livro O Peregrino, que conta a história do cristão em sua caminhada até a cidade celestial, onde ele vai encontrando desafios, onde ele vai passando por situações, passando por locais, passando por dificuldades, e ele vai sendo guiado por Deus. É muito interessante, indique para os seus alunos. É um livro curto, um livro muito fácil de ler, delicioso de ler, digamos assim. Existem várias versões, existe uma da CPAD, existe uma versão ilustrada da Mundo Cristão, que é muito boa. Aquela versão ilustrada, ela tem uma ilustração por página, que dá metade da página, e ela tem umas 150 páginas. Então, é um livro que, se for tirar as ilustrações, ele tem menos de 100 páginas. Uma leitura rápida, questão de 2, 3 horas, a pessoa pode ler tranquilamente, porque ele é muito fácil, muito simples, bastante tranquilo. Os puritanos foram profundamente perseguidos pelo governo da época. Por quê? Muitos estavam saindo de dentro da igreja anglicana por dificuldades, por discordâncias, que começaram a surgir não somente na forma, mas também começaram a questionar a liturgia da igreja anglicana, alguns ensinos da igreja anglicana, e começaram a sair e começarem suas próprias igrejas. E isso levou a uma perseguição por parte do governo, que aceitava apenas, na época, a igreja anglicana ou a igreja católica. Você tinha que ser um dos dois. Muitos foram presos, o próprio John Bunyan, quando ele escreveu O Peregrino, ele estava preso, e ele disse que ele teve um sonho, e a partir desse sonho ele escreve o livro O Peregrino. Tem filmes também, se os seus alunos quiserem assistir. Nem todos são muito bons, mas alguns são relativamente bem feitos. Mas o livro, com toda certeza, é muito melhor. Estavam fazendo culto sem autorização, estavam começando igrejas sem autorização e foram profundamente perseguidos por parte do governo, tanto que muitos desses vão migrar depois para os Estados Unidos, para o Novo Mundo. A colonização americana era, em sua maior parte, feita por puritanos que fugiam de perseguição, porque na Inglaterra eles não podiam mais participar de fazer seus cultos, estavam sendo presos, e na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, eles poderiam participar sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma perseguição por parte do governo. Mudança social através de transformação de vidas. Direitos humanos. Você sabia que os direitos humanos é uma conquista do cristianismo?
Ora, muitas vezes dentro das igrejas nós temos visto pastores falando contra direitos humanos, contra várias coisas que foram conquistas cristãs. Por que são direitos humanos? São direitos que toda pessoa, independente de credo, independente de raça, independente de religião, independente de comportamento, tem, por ser criada por Deus. Toda pessoa, ela tem valor, ela é imagem e semelhança de Deus. E ela deve ser tratada como tal. Isso são direitos humanos. Hoje nós temos uma ministra evangélica dos direitos humanos que luta ferrenhamente pelos direitos humanos no nosso país. Para todas as pessoas. Claro, existem aqueles que cometem crimes que devem ser tratados de forma tal, mas esses não perderam a imagem do Deus Todo-Poderoso em si. Eles ainda são criaturas amadas por Deus. Criaturas amadas por Jesus. Jesus morreu por aquelas pessoas. Muitas vezes, o fato de haver perseguições contra cristãos levou a um início de movimentos a respeito de direitos humanos, de que todas as pessoas deveriam ter direito a seguir a própria fé, a seguir as próprias crenças, independente de estar vinculadas ao governo ou não. E a mudança política que se seguiu a isso. Porque se até então a igreja estava aceitando comportamentos por parte do governo, comportamentos imorais por parte do governo, de autoridades, de políticos, então ela passou a exigir mudanças, transformações na vida política, e todo o país foi transformado. Foi um período até meio conturbado na história da Inglaterra, mas se você for analisar de que no mesmo período aconteciam revoluções na Inglaterra e na França, e as revoluções na França que não passaram por esse desenvolvimento foram muito mais sangrentas, muito mais cruéis, muito mais ditatoriais do que as revoluções acontecidas na Inglaterra, você vai ver também a ação do Espírito Santo, também a ação de Deus. E aqui nós chegamos nos pietistas. Pietistas tinham, vamos lembrar, os puritanos tinham ênfase na pureza. Os pietistas tinham ênfase na piedade. Eu vou primeiro explicar a respeito dos pietistas, depois eu vou explicar a diferença entre os dois, porque muitas vezes nós temos dificuldades em separar um do outro, é tudo muito parecido, mas você vai conseguir entender um pouco melhor. Também, após um certo tempo, passado a Reforma Protestante, surgiu uma certa comunidade. Os luteranos foram mais perseguidos ainda do que outros movimentos reformistas da igreja ali no século XVI. E só que depois de um certo tempo, houveram guerras, a Guerra dos 30 Anos, vai ter ali os Tratados de Paz de Westfália, onde cada príncipe poderia ter sua religião, e as pessoas daquele principado, da região daquele governante, deveriam seguir a religião do seu príncipe. E as pessoas não poderiam ser impedidas de mudar para um ou outro região, outro governo, para estarem de acordo com a religião de seu governante. Porém, esse certo alinhamento que surgiu daí então entre a igreja e alguns governantes levou a que as igrejas não pregassem mais arrependimento, que as igrejas não pregassem mais contra pecados que estavam acontecendo dentro do seu país, dentro das suas localidades. E também surgiu comodismo, nominalismo, houve um esfriamento. E daí então também houve uma certa busca pela volta da palavra de Deus, volta a princípios cristãos de formas um pouco diferentes dos puritanos e também em uma época e um país diferentes do que os puritanos. Uma ênfase muito grande nas disciplinas espirituais, na necessidade de oração, na necessidade de jejum, de leitura da palavra, meditação, culto coletivo, Santa Ceia, batismo, as disciplinas espirituais que hoje estão um pouco relegadas dentro das nossas igrejas, mas são muito importantes, são meios de graça essenciais na vida da igreja. A importância de se aliar erudição e piedade. Os pietistas eram extremamente estudiosos da palavra de Deus, extremamente estudiosos não só da palavra de Deus, mas de outros temas. Eles acreditavam que por sermos cristãos nós devemos ser excelentes naquilo também, nas áreas seculares de nossa atuação. Então eram pessoas que estudavam profundamente a filosofia, profundamente o direito, profundamente as ciências da natureza,
e aliavam toda essa erudição, todo esse conhecimento, essa bagagem teórica, com um profundo conhecimento da palavra de Deus, um profundo temor do Espírito Santo. E qual foi a diferença entre os dois? Nós temos que ter a diferença que eles aconteceram em países diferentes e em momentos diferentes. Cada um respondeu à sua própria época. O puritanismo aconteceu ali na Inglaterra e o pietismo surgiu uma época um pouco antes, dentro da Alemanha. Hoje em dia, para a gente é um pouco difícil, porque as coisas surgem nos Estados Unidos, passam pela Europa, vêm pelo Brasil, e para nós é tudo a mesma coisa. Mas não necessariamente os dois grupos tiveram contato entre si. Houve, provavelmente, mas não tão intenso que nem no nosso tempo das redes sociais. Não existia Facebook e vídeos no YouTube para você assistir na Alemanha uma pregação de um puritano, e um puritano não tinha acesso a pregações de um pietista alemão. Essa basicamente foi isso. Os puritanos eram uma linha bastante calvinista, pietistas são luteranos. E aí uma importante influência na nossa igreja vindo dos pietistas. Os pietistas era muito... Um grupo de pietistas muito relevante foram os irmãos morávios. Pesquisa no YouTube, tem vários vídeos a respeito até de algumas igrejas dos irmãos morávios, que foram grandes grupos, que foram grandes missionários. Talvez sejam os pais das missões modernas, os moráveis, porque eles enviavam missionários para muitos lugares, e eles influenciaram John Wesley, que depois vai ter uma grande influência na nossa Assembleia de Deus. A questão da música, a questão da participação da comunidade. Se você tem noção que antes dos irmãos moráveis, quem cantava eram só os membros do grupo de louvor, do grupo musical da igreja, e a igreja não cantava junto. E os irmãos moráveis tinham uma ênfase muito grande na necessidade de toda a igreja participar de toda a liturgia do culto. Não somente assistir, não somente visualizar, mas estar envolvida em toda a liturgia do culto. Isso também veio para nós. Então são essas principalmente as diferenças, semelhanças entre puritanismo e pietismo. Nós tivemos um bom panorama a respeito desses grupos. Nós devemos hoje clamar por verdadeiro arrependimento em nosso país. Nós devemos clamar a Deus que mude as pessoas, transforme as vidas de pessoas, transforme nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas crenças pelo padrão da palavra de Deus. Nós devemos pregar a necessidade de arrependimento, de novo nascimento, do juízo de Deus contra o pecado, da salvação maravilhosa oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo, e do fruto do Espírito. Que nós não aceitemos que simplesmente um emocionalismo barato, um certo sensacionalismo teatral, cenas ensaiadas como na TV, levem nosso coração a achar que existe um avivamento acontecendo aqui. Um avivamento verdadeiro acontecerá quando nossas igrejas passarem por uma profunda transformação, por nosso país passar por uma profunda transformação de arrependimento, de volta à palavra de Deus. Que Deus ouça nossas orações, que Deus ouça nosso clamor por mudança de vida em nosso país. Que Deus abençoe você e sua classe. Espero ter podido ajudar vocês de certa forma aqui nessa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe. Se você tiver interesse, se inscreva no canal da nossa igreja. Assim você vai ter acesso a mais lições e mais videoaulas, as pregações aqui do nosso Templo Sede. Eu tenho certeza que você será profundamente abençoado. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família, que as bênçãos de Deus se derramem sobre sua vida nesse ano, que temos passado por dificuldades, mas eu tenho certeza que Deus tem sido Deus de provisão para a sua igreja. Até uma próxima aula.